Olá, o Vida Vivida de hoje traz um homem da comunicação. Esse jornalista e publicitário já foi locutor de rádio, apresentador de TV, é dono de uma agência de propaganda e hoje é também professor universitário. Estou falando de Sidney Amaral, aquele. Olho Vivo na Jogada. A opinião de Sidney Amaral. Lembra? Época boa essa, rapaz. Depois que tocava essa vinheta aí, a gente soltava a língua neles. Vamos falar muito sobre isso e você também vai responder as perguntas da galera ligada na telinha, tá ok? Legal, Rafa. Mas antes, sintonize o canal, aumente o volume, que a história de Sidney Amaral vai começar. Sidney do Amaral Vitor nasceu em 1957 no bairro de Jacarepaguá. Criado em uma família de classe média, começou a trabalhar cedo. Com 21 anos, já era redator e repórter da Rádio Nacional. Em 1985, Sidney produziu e apresentou na TV o programa Papo de Arquibancada, um debate ao vivo com torcedores no Canal 9. Foi apresentador e chefe de reportagem da Rádio Capital, sempre cobrindo esporte, a sua grande paixão. De volta à TV, Sidney foi também apresentador do Esporte Total, transmitido durante 5 anos pela TV Bandeirantes. Mas o seu time do coração é a equipe que conseguiu formar em casa. A atual mulher Vera e os 3 filhos, Diego, Jonatas e Sidney Júnior. Sidney, você queria ser engenheiro. Cadê esse engenheiro? Onde é que ele foi parar? Não sei. Aconteceu. Para você ver, o meu teste vocacional, na época a gente fazia teste vocacional, deu medicina e línguas. Aí eu tentei vestibular de engenharia. Felizmente não passei e fui ser jornalista. Foi ser jornalista? É. Seu primeiro trabalho foi numa agência de notícias, né? Foi. Eu comecei numa agência de notícias e aí, a partir daí, comecei a sentir a necessidade e aí parece que despertou minha vocação. E aí, a partir disso aí, quando eu comecei a crescer dentro da agência de notícias e que me vi mergulhando numa notícia, apurando, escrevendo, então eu falei, opa, meu negócio é esse. Quer dizer, então não foi por necessidade, foi porque se apaixonou mesmo por jornalismo. Não foi, tem que fazer porque eu estou trabalhando aqui. Tanto é verdade que esse ano eu completei 26 anos de jornalismo e adoro a minha profissão, adoro a minha carreira. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa. Quer dizer, você foi expulso como engenheiro, entrou no campo com bola, força total. Uma vez o Armando Nogueira escreveu que se o Pelé não tivesse nascido homem, teria nascido bola. Pô. Eu acho que se eu não tivesse nascido homem, teria nascido notícia. Pô. Com certeza. A minha vida é correr atrás de notícia. Vamos pra telinha? Vamos lá. Sidney, a maioria dos seus trabalhos é relacionada ao esporte. Isso foi uma opção sua? Acabou acontecendo. Eu comecei numa agência de notícias, especializada em esporte, a maior agência da América do Sul, que não existe mais, a Agência Noticiosa Esporte Press. E a partir daí, como eu já gostava muito de esporte, muito de futebol, a minha vida era prática de esportes e acompanhar. Eu fui um menino que eu recortava figuras de carro de corrida para colecionar, sempre adorei automobilismo. Meus jogos de botão tinham o nome dos jogadores de futebol, então eu sempre fui muito ligado ao esporte. Acabei mergulhando nisso aí, me especializei em esporte e só numa pequena parcela aí da minha carreira que eu fiz reportagem geral. Você sonhava em ser, alguma vez sonhou em ser jogador de futebol quando criança? Não, cheguei a tentar, mas eu era ruim de bola, rapaz. Não é bom de bola, é perna de pau? Era muito ruim de bola. Aí tentei no gol, mas aí não deu. Aí quebrei dedo. Falei, não, meu negócio não é participar e falar deles, né? E aí eu não. Você é vascaíno doente, que eu sei. Não, doente não. Saudável. Vascaíno saudável? Não é doente. Não. Doente é negócio de Flamengo. Sabe? Esses outros aí que são doentes. Vascaíno é tudo saudável. Tudo saudável. Não conheço nenhum vascaíno doente. Olha a antipatia que você está criando com as outras torcidas. Você é um comentarista esportivo. Mas não tem problema, mas eu sou autêntico, eu não sou filho de chocadeira. Tem gente que eu não digo para que time torço. Eu sou vascaíno. E isso que eu ia te perguntar, você como torcedor do Vasco, como é que é
comentar um jogo que tem o Vasco jogando? Você consegue ser imparcial? Veja bem, eu hoje, fora de veículo, eu posso dizer o que eu estou dizendo aqui. Eu sou vascaíno. Mas na minha época de rádio e televisão, é evidente que a gente não confessava abertamente assim, né? Mesmo porque eu acho que não fica bem. E muito embora também não se deva esconder. Falar, eu não torço para time nenhum, meu time é a seleção brasileira. Isso é frescura, pô. Todo mundo tem seu time, ninguém é filho de chocadeira, então não adianta. Mas é evidente que trabalhando você tem que manter uma neutralidade maior. Agora, muito ao contrário disso aí, eu sempre fui um crítico muito grande do Vasco. Talvez por ser vascaíno. Então as coisas erradas no Vasco tinham uma influência muito maior nos meus comentários, na época de rádio e televisão, do que nos outros clubes. Tanto é que alguns torcedores do Vasco sempre discutiram a minha condição de vascaíno. Mas eu sempre fui vascaíno de carteirinha. Até alguns anos atrás. Depois eu rasguei a carteira, né? Porque aí eu não fui mais lá, rasguei a carteira e tal. Mas eu continuo sendo vascaíno, apesar de tudo. Vamos pra telinha? Vamos. Por que você escolheu a parte de rádio no jornalismo? Não, eu não escolhi, aconteceu, né? Eu comecei na mídia impressa, em agência, e uma passagem pequena por jornal. Logo em seguida fui para rádio e televisão junto, e acabou acontecendo de eu ficar muito mais tempo na mídia eletrônica e depois que fui para a mídia eletrônica eu não mais voltei para a mídia impressa. Quer dizer, hoje inclusive me sinto completamente desatualizado com o avanço tecnológico da mídia impressa. Completamente desatualizado, né? Porque esses anos todos me dediquei à mídia eletrônica, rádio e televisão. A sua experiência na rádio contribuiu para os programas de TV que você fez depois, o programa ao vivo que você fez? Sem dúvida. Uma bagagem do rádio? Sem dúvida. O rádio, eu acho que tudo que eu consegui fazer pós-rádio, eu devo ao rádio. Quer dizer, o rádio é que me deu jogo de cintura, de fazer televisão ao vivo. Então eu estreiei em televisão ao vivo, por quê? Porque eu já tinha uma bagagem de rádio. Eu em rádio já sustentava uma programação. Quer dizer, na minha época, por exemplo, para transmitir futebol, o jogo começava às 5 horas da tarde, a gente começava a falar do Maracanã ao meio-dia. Então eram 5 horas da chamada pré-hora. A chamada pré-hora, eram 5 horas de papo. E isso tem que ter realmente jogo de cintura, né? E tudo isso, quer dizer, hoje o rádio diminuiu um pouco esse espaço de preparação, essa pré-hora, a chamada pré-hora. Tanto é verdade que nos jogos sábado, por exemplo, o jogo começa às 4 horas da tarde, eles começam a falar às 3 horas, uma hora antes. Que eu acho até o mais adequado, acho que ninguém aguenta mais isso aí. Mesmo porque o futebol acho que já não merece tanto espaço assim na mídia, a não ser quando realmente surge uma grande notícia. Agora, o dia a dia normal, o jogo, jogou, perdeu, ganhou, empatou, fora isso aí, acho que não tem muito mais espaço. Tem outros esportes que eu acho que estão conquistando isso. Mas a gente vai falar mais de futebol no próximo bloco. Perfeitamente. A gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com Sidney. O Vida Vivida está de volta e o nosso convidado de hoje é jornalista e publicitário Sidney Amaral. Vamos para a telinha, Sidney? Vamos lá. Sidney, você já cobriu muitos jogos de futebol no exterior. Você pode contar um pouco dessa experiência? É uma experiência fantástica e muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, né? O repórter de campo, chamado repórter de campo aqui no Brasil, faz o que bem entende. Fica atrás do gol, fica na lateral, invade o campo. Na hora que o goleiro está formando barreira, bota o microfone, pega um xingando o outro. Isso aqui no Brasil é uma festa. Agora, saiu daqui, ninguém entra no campo. Então, é uma experiência diferente. Nós somos obrigados a transmitir os jogos, como repórter de campo, às vezes na arquibancada, na mesma posição do locutor. Isso para o repórter brasileiro é inacreditável. Isso é terrível. Então, o que acontece nas transmissões internacionais é que normalmente se tenta burlar a vigilância e passar dos limites estabelecidos pela organização do jogo, né? Então, já tivemos muitos problemas de tentar ficar no campo escondido e já apanhamos de polícia, já levamos choques, aqueles famosos cacetetes que dão choque. Quer dizer, na Bolívia aconteceu isso, em vários países sul-americanos. E é complicado. Transmissão internacional fora do Brasil é complicado. É complicado. No Brasil a complicação é que o jogo Seleção Brasileira, por exemplo. Aí vem rádio de Pindamonhangaba, de onde você nunca ouviu falar que tem rádio, Seleção Brasileira, eles também têm direito de transmitir.
E aí, normalmente, onde 50 emissoras transmitem qualquer jogo em qualquer lugar do mundo, quando se tratando de Brasil, são 500 emissoras. Aí dificulta quem está acostumado nesse tipo de cobertura. Mas é muito legal, é muito gostoso, tudo isso faz parte do show. Eu sei que você cobriu a Copa de 82, foi a sua primeira Copa, né? E era uma... triste lembrança. Existia uma expectativa em relação àquela seleção, porque tinha o Zico, Oscar, Júnior, Falcão, Sócrates, entre outros. Como foi estar lá com aquela seleção, com uma expectativa enorme e de repente não passa nem das quartas de final? O que acontece, Rafael, essa seleção de 82 é lembrada por todos como sendo talvez a melhor de todas as seleções formadas milhões de até craques agora. ali dentro. E muito se diz, inclusive todos nós, jornalistas, todos nós dizemos isso, que se a seleção de 82 formada pelo Tele, tivesse ganho a Copa do Mundo, pouco iam lembrar da seleção de 70, porque era uma seleção extremamente técnica, ele conseguiu reunir realmente a nata do futebol brasileiro, era uma seleção espetacular, que acabou às vezes por não jogar pelo famoso regulamento, acabou arriscando mais do que deveria e acabou se classificando num jogo para a Itália, onde, na verdade, um empate classificaria as duas seleções. E o Brasil quis partir para cima para fazer gol, e acabou se dando mal. E o pobre do Cerezo pagou a conta, né? Coitado, para um jornalista cobrir uma Copa dessa é uma emoção muito grande, né? É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, que o jornalista... o ponto máximo do jornalista esportivo é chegar à cobertura da Copa do Mundo. Como é de um jogador chegar à seleção brasileira. Já foi no passado muito mais, né? Quando se tinha amor à camisa. Hoje já não é tanto assim, né? Hoje tem gente até que dispensa a seleção brasileira. Então, já que está tocando nesse assunto, quero saber a sua opinião sobre a seleção brasileira, a atual situação do Brasil no futebol. A gente vai para a Copa? Tem dois aspectos nisso aí. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Brasil vá à Copa do Mundo, sim. Mas tem dois aspectos nisso aí. Se você falar em futebol brasileiro, como está o futebol brasileiro? Eu digo que está ótimo do ponto de vista de atuação dos clubes. Apesar de tudo que se diz aí de CPI, que eu acho que tem muita gente querendo aparecer, que deveria estar preocupada em corrigir outras coisas no país. Eu acho que o país precisa de outras coisas, de se pressionar outras coisas e esquecer um pouquinho o futebol. Mas não, acho que o Congresso, o Senado, está muito preocupado com CPI de CBF, de futebol, de Nike, e tem outras coisas mais importantes para se preocupar, né? Então, o futebol brasileiro, em termos de clube, eu acho que os clubes estão bem no aspecto de futebol. Financeiramente é um desastre. Financeiramente é um desastre, como qualquer setor. Mas no futebol, tá ótimo. Você vê o Campeonato Brasileiro, os clubes com campanha, os grandes clubes fazendo boas campanhas e clubes de médio porte aparecendo bem também. Mas acho que por essa boa situação... A seleção brasileira é uma outra história. Mas acho que por causa dessa boa condição dos clubes, está atrapalhando a seleção brasileira? Você vê isso como Não, eu acho que o que atrapalha a seleção brasileira é a excessiva participação do dirigente. Eu acho que o dirigente participa e, às vezes, atrapalha muito o futebol brasileiro. Atrapalha o clube e atrapalha a seleção. Eu acho que hoje o comando do futebol brasileiro hoje, e se tratando de CBF, que é a entidade máxima do futebol brasileiro, eu acho que tinha que mudar do porteiro ao presidente. Cartola, você acha que é um mal necessário? Eu diria que o Cartola, quando é realmente Cartola e quando ele se propõe a trabalhar para o esporte e viver para o esporte, ele atua de uma maneira e faz um bem para o esporte. Agora, quando ele começa a viver do esporte, quando ele começa a viver aí a coisa muda de figura. A imprensa tem um bom relacionamento com o Cartola? Com alguns sim, com outros não, porque o Cartola, não é só o Cartola, não é o Cartola, é o treinador, é o jogador de futebol. No esporte tem muito disso. O jogador de vôlei, de basquete, você fala bem um ano inteiro. O dia você critica, é capaz de te esperar na esquina. Ele sequer te encontra e fala, pô, legal, obrigado pelo elogio, pô, valeu mesmo, pô, obrigado pela força. Eles não fazem isso. Agora, se você criticar, ele é o primeiro a depois de querer te esperar. Vem cá, pô, por que você faz? Aí não quer dar entrevista, aí faz boicote, aí
aí estabelece limites para dar entrevista, que foi mais uma que inventaram agora, né? E eu acho também que a imprensa tem uma grande parcela nisso aí, eu acho que dá chance para isso acontecer, dá esse tipo de abertura, né? Então, há uma preocupação muito grande. Vamos tomar, por exemplo, o Vasco, por exemplo. O Vasco tem uma filosofia, tem um tratamento com a imprensa, do qual eu não aceito, não poderia aceitar nunca, e se hoje estivesse no comando de alguma equipe de esporte, teria um comportamento totalmente diferente do que está aí. Porque todos aceitam isso. Todos aturam e respeitam os limites estabelecidos pelo dirigente maior do Vasco, que é o dono do clube hoje. Ninguém faz nada contra isso aí. Então se submetem a isso, ao ponto de o principal locutor do principal sistema de rádio do país ter que transmitir do seu estúdio pela televisão, porque o presidente do clube impediu a entrada dele no estádio. Isso não existe, pô. Isso não existe. Não existe? Não existe. Isso aí não dá para aturar. Vamos pra telinha. Vamos lá. Sidney, como foi para você a experiência de cobrir um programa de TV ao vivo com tantas pessoas para a antiga TV Corcovado? Essa foi ótima, né? E assustava um pouco, rapaz, porque... Imagino. Porque a ideia do programa era exatamente fazer um programa de torcida fora do ambiente, do habitat da torcida, que é o estádio de futebol. Mas levando para a emissora de televisão todo esse ambiente de estádio. Então nós usávamos um auditório e do auditório fazíamos do auditório uma arquibancada do Maracanã. Com bandeiras, com faixas, e inclusive na própria proposta de marketing, de publicidade do programa, na comercialização do programa, tinham as cotas de patrocínio de picolé, de água, com ambulantes circulando. Dentro do próprio... Era um negócio bacaninha. Era realmente uma arquibancada. Deixa eu te perguntar, sendo uma arquibancada, você teve problema alguma vez de briga de torcida? Ensaiaram, na verdade ensaiaram. Eu dei sorte, Rafael, porque eu peguei uma época ainda onde as torcidas organizadas se preocupavam muito mais em torcer do que com outra coisa. Quer dizer, hoje, a visão hoje de torcida organizada é meio distorcida. Quer dizer, não são todos, é evidente. Agora, tem uma meia dúzia em cada torcida organizada, uma meia dúzia infiltrada, que não passa, se passar a ficha no Félix Pacheco, é mais suja do que pau de galinheiro, né? Então, essa época não. Ainda tinham torcedores padrões, torcedores... Alguns estão até hoje, como o Russão, por exemplo, que até hoje ele é o Russão da torcida folgada do Botafogo. Ele participava toda semana do programa. E outros tantos, alguns desistiram, outros já morreram, outros já passaram, outros não estão mais. Mas, enfim, tinham torcedores símbolos das torcidas organizadas. E a proposta era exatamente torcer, gozar o outro, ficar sacaneando na derrota, vibrar na vitória, e não se pensava muito em outras coisas, como briga, essas coisas todas. Então eu dei sorte isso aí de favorecer nesse aspecto. A gente tinha uma boa equipe de segurança também. A gente vai dar mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com Vida Vivida. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida com Sidney Amaral. Vamos pra telinha, Sidney? Vamos lá. Sidney, eu soube que o seu pai foi professor de matemática e você nunca gostou dessa profissão. Por que agora você resolveu ser professor também? Isso aí é até curioso. Normalmente sempre me perguntam isso. Eu não resolvi ser agora, mas no momento em que resolvi aceitar o desafio do magistério, até ele me deu muitas dicas, mas eu não admitia, em hipótese alguma, ser professor. Meu negócio era jornalismo, eu era jornalista e não admitia isso. E depois de fazer palestra e receber convite, eu falei, vou topar o desafio. E peguei 2 turmas só para dar aula, e aí o negócio foi indo. Falei, poxa, como é legal dar aula. E aí, nisso aí, eu estou há 14, quase 15 anos no magistério, e aí acabei fazendo especialização e tal. Mas a área totalmente diferente da que era o meu falecido pai, que era professor de matemática, um grande professor de matemática, e que me ajudou muito no meu início na carreira no magistério, dando dicas de didática, como se fazia, como não se fazia,
porque de magistério ele sabia tudo. 50 anos de magistério, morreu dando aula. Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que você quer passar para os alunos? O que você se preocupa que eles aprendam? Qual é a principal coisa? Eu acho que o principal de tudo, e que o aluno de jornalismo não deve esquecer nunca, é de que há um compromisso, tem que assumir um compromisso muito grande com a verdade. Que jornalismo sem verdade não é jornalismo. E hoje há muita manipulação, né? E pelo menos se tenta isso aí. E muita gente acaba embarcando nisso por buscar algum favorecimento. Então, o mais importante é isso, não esconder a verdade. Se tiver que denunciar, denuncie. Não faça papel de assessor de imprensa de quem quer dizer o que precisa ser divulgado. Então, eu acho que basicamente tem que ser isso aí. Assim eu levei toda a minha carreira, levo toda a minha carreira, denunciando as coisas erradas e tratando a coisa dessa maneira. Aliás, saí do rádio por causa disso. A minha saída do rádio foi em função disso aí, por não suportar e não aguentar certas coisas, e acabei saindo. Por que você acha que o jornalista precisa dar aula? Você acha importante para o jornalista? Não considero que o jornalista precise dar aula. Eu acho que o jornalista que abraça também o magistério, lhe favorece no aspecto de reciclagem. Você é obrigado a se reciclar diariamente. Você é obrigado a estar sempre atualizado. E nesse aspecto favorece muito. Eu digo a você que depois que eu comecei a dar aula, eu passei a me reciclar muito mais do que na época que não dava aula. Então, eu acho que eu cresci até como jornalista. Vamos pra telinha? Vamos. Oi, Sidney. Você tem 3 filhos. Eu queria saber se dos 3 filhos seus, um deles vai seguir a sua profissão. Olha, o mais novo, que inclusive tem o meu nome, e que não foi escolha minha, foi da mãe dele, diz que quer ser professor, publicitário, jornalista. Quantos anos ele tem? O pai tem 9 anos, né? Os outros até hoje não se manifestaram nesse sentido, né? Ainda estão meio de 18, quer seguir a carreira na informática. Tem algum jogador de futebol aí nessa história? O mais velho andou ensaiando jogar futebol e tal, mas aí também andou descuidando do estudo. Aí eu falei, não, primeiro estudo... Não, ele não jogou no Vasco, não. Jogou vascaíno? Não, é Flamengo, rapaz. Flamengo? É um bastardo. Por influência de alguns tios, né? Aí acabou virando Flamengo ainda pequenininho, mas os outros são vascaínos. Você conseguiu os outros, você conseguiu manter ali? Democracia total. Desde que seja Vasco, mas o mais velho eu não consegui. Não consegui. Então eles quer dizer, a não ser o mais novo, os outros não falaram ainda. Não se definiram ainda por carreira. Mas se eu puder influenciar de alguma maneira, eu prefiro que faça outra coisa. Que siga outra carreira. Vamos mais uma vez na telinha. Sidney, depois de já ter feito tantas coisas, ficou faltando algum sonho? Dizem que o homem se realiza quando planta uma árvore, escreve um livro e tem um filho, né? Árvore eu já plantei, filho eu tenho 3, falta o livro, né? Talvez seja isso. Você acha que vai sair esse livro? Quem sabe? Eu tenho vontade. Quem sabe, tomara. Tem histórias, isso não faltam. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Queria agradecer a sua presença aqui, Obrigado Sidney. a você, Obrigadão. Rafael. Queria agradecer... Obrigado a toda a equipe. Obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Queria agradecer ao pessoal da telinha, ao pessoal de casa. Se você quiser mandar alguma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. Até o próximo Vida Vivida. Tchau.